E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor e vamos para a resolução de mais uma questão do simulado da plataforma SAD Ciclo 9. Pegando aqui a questão 118, a gente vai ter uma questão bem clarinha sobre torque, né? E torque nada mais é do que está dentro da matéria de estática, né? A matéria de estática, ela não é muito diferente da mecânica clássica. A gente só vai levar em consideração outros aspectos. Então, não é matéria longa para se pegar. É uma matéria bem tranquila, você mata aí em uma tarde, aí, uma manhã, de estudos bem estudado. E eu vou resumir aqui um pouco da matéria, daí a gente vai ver que essa questão aqui é bem tranquila, tá? Para se resolver. Então, a questão de estática, qual que é a diferença dela para a mecânica clássica? A mecânica, que a gente estuda pro Enem, pra essas coisas, a gente tem uma diferenciação entre corpo extenso e ponto material. Né? A gente tem essas duas diferenciações na hora que a gente vai estudar. Por quê? O que é o corpo extenso? O corpo extenso é quando eu levo em consideração o corpo como ele é. Como assim o corpo como ele é? Com a sua forma, né? Por exemplo, a minha caneta, ela tem uma forma, né? A fórmula dela é o que? É um retângulozinho pequeno assim. E quando eu for analisar lá na mecânica, o corpo extenso, ele vai depender muito de como a força atua sobre ele, né? Porque você concorda comigo que se eu fazer uma força num corpo extenso aqui em cima, é diferente se eu fizesse a força aqui embaixo. Isso é lógico. Olha aqui. A minha caneta, se eu segurar ela dessa maneira e fazer uma força aqui em cima, ela gira para um lado. Agora, se eu voltar para o mesmo ponto e fazer essa força aqui embaixo, ela vai para o outro. Legal, né? Então, essa diferenciação de ponto material e corpo extenso. De vez eu levar em consideração a forma, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o ponto material e vou literalmente considerar um ponto. Então, se eu fazer a força aqui, vai sempre gerar o mesmo resultado, uma aceleração naquela direção, né? Ah, não, mas eu estudei na mecânica todinha, as leis de Newton, pô, eu tava mexendo com uma caixa, né? Mas isso aqui ainda é ponto material. Claro que não é um ponto, é uma caixa. Só que lá a gente não leva em consideração no desenho, por exemplo, a força está aqui em cima, né? A minha força, ela está indo para a direita nesse sentido aqui, aplicando oh meu Deus, aplicando aqui na caixa, né? Nesse ponto. Não, você não vai ver isso lá. Você vai ver a setinha aqui embaixo e falar, não, mas não vai acontecer a aceleração desse jeito, porque a força está atuando nesse ponto aqui embaixo. Lá a gente não leva isso em consideração. Tanto que teve uma questão que a gente resolveu aqui antes, nesse próprio simulado, que era da boia, né? Uma coisa assim. A, a força-peso não estava no centro do objeto. Né? A força-peso estava para o lado. Só que como a gente estava trabalhando como uma representação de ponto material, mesmo que o desenho não seja um ponto, a gente ainda leva em consideração apenas o vetor, entende? Então vai atuar daquela maneira, puxando para trás, para baixo, por exemplo, força-peso. Nesse caso aqui, estaria errado eu desenhar desse jeito? Não estaria. Mas se eu fosse rigoroso mesmo, eu viria aqui no centro. A gente vai ver depois que se chama centro de massa. E a gente puxaria a seta para baixo. Né? A fim de ponto material, tanto faz. Botei aqui do ladinho, falei que é força-peso, beleza. É uma força que está agindo no ponto material. Agora, se eu falo que é um corpo extenso, obrigatoriamente eu tenho que colocar aqui no centro. Né? Beleza. Tendo essa diferenciação do ponto material por corpo extenso, a gente eu discuti aqui sobre como a força em certos lugares vai produzir um efeito diferente. E que efeito é esse? Lá a gente vai utilizar apenas a força resultante. Né? O que é a força resultante? Massa vezes aceleração. Então, independente da força para cá, eu vou ganhar uma aceleração. A exemplo, eu vou ter uma força para a direita. O que isso diz para mim? Bem, essa caixa vai ganhar uma aceleração, dependendo da massa, para a direita, né? Independente se é em cima, embaixo, do lado, sendo para a direita aqui, vai continuar ganhando aceleração para a direita. Só que, como a gente está trabalhando com um corpo extenso agora, se eu fizer essa força aqui em cima, é um resultado diferente, né? Porque, obviamente, que nem o exemplo da caneta, ela vai girar para um lado ou para o outro.
Daí, a partir disso, a gente vai ter que adentrar uma nova grandeza, que não é bem uma grandeza nova. A gente só meio que ignorava. Que é o quê? É o torque. O torque, ele é basicamente a capacidade de uma força de gerar rotação. Obviamente, eu tenho aqui minha caneta fazendo uma força, ela gira para um lado ou para o outro. Isso é uma rotação. Por quê? Ela ainda está no lugar. Né? Tá girando, mas ela, o centro dela ainda está aqui, ó, nos meus dedos. Então ela não sai do lugar, ela só gira em torno de si mesma. Isso se chama rotação. Né? Dá para lembrar da Terra, por exemplo. A Terra tem o movimento de translação e o movimento de rotação. O que é translação? Ligado à força resultante. Porque independente da força, o que vai acontecer? O meu objeto inteiro vai se deslocar, né? Independente da rotação. Já a rotação, eu vou ter, né? Obviamente a rotação. Que ridículo. Mas essa é a principal diferença, né? A translação, o corpo ele vai se mover no espaço, ok? E a rotação ele vai ficar fixo em torno do eixo e rotacionar. Os dois podem acontecer ao mesmo tempo? Com certeza. Né? O exemplo clássico é a Terra. A Terra faz um movimento de translação e rotação. Ela faz um movimento de translação em volta do Sol, né? E ao mesmo tempo ela gira em torno do próprio eixo, né? Então ela faz esse movimento aqui. Bem tranquilo. Então, o torque ele vai depender de basicamente duas coisas a fim de cálculo. Né? Vai depender da força e da distância. Daí você vai falar para mim assim, ué, como assim a força e a distância? Lá na mecânica eu vi que isso aí é o trabalho. Né? O trabalho lá é força vezes distância. Mas aqui são forças diferentes e distâncias diferentes, porque a gente está trabalhando coisas diferentes, ok? Então não fale que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Lá na mecânica eu vou falar assim, cara, eu tinha um bloquinho aqui, eu apliquei tal força e ele se deslocou tantos metros. Aí você está utilizando a forma do trabalho, beleza? Só que isso não se aplica aqui no torque, né? Porque o torque eu estou levando em consideração outra força, outro tipo de força e outro tipo de deslocamento. Beleza? Só que não é nem deslocamento, né? Que é distância, perdão. Já tem a diferenciação aí, né? Um D de deslocamento e outro de distância. Mas ok. Então, o torque, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente... lembra que eu falei que ele vai girar em torno de um eixo? Isso aí vai se tornar comum. Como não? Obrigatório. Então, eu vou ter que ter aprendido algo chamado ponto fixo, né? Chamado de eixo, chamado de fulcro, se eu não me engano. Tem bastante nomenclatura para isso aqui, mas tudo se refere à mesma coisa. Quando eu for realizar, por exemplo, movimento de alavanca, braço de alavanca, essa rotação, eu sempre vou ter um eixo fixo, né? Porque não faz muito sentido rodar. Vou rodar aonde? Eu tenho que ter um ponto de referência para eu estar rodando. E esse ponto de referência vai ficar fixo. Beleza? Um exemplo clássico é o quê? A gangorra. Na gangorra, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma tábua, né? Um negócio assim que vai se apoiar. E aqui no meio, a gente vai ter um bloquinho. Esse aqui, neste caso, vai ser o nosso ponto fixo. E lá na parte de estática, a gente trabalha os tipos de alavanca, né? Daí aqui vai variar, beleza? A gente vai ter duas forças, né? Que vai ser a força potente e a força resistente. Nesse caso aqui, vai depender, né? Como a gangorra. Mas, por exemplo, eu posso estar fazendo uma força para levantar isso aqui e uma força resistente que quer cair, né? Aqui também vale notar a noção. Uma noção muito interessante. Porque, como eu falei, as questões de estática elas se resumem muito somente ao equilíbrio. Né? O equilíbrio. Um objeto está estático, né? Meu braço está estático, ele está em equilíbrio, né? Eu não tenho nem a força resultante em cima dele. Só fazer um adendo aqui. As questões vão trabalhar com como é que fala? Tá em estático, tá em equilíbrio. Isso quer dizer o quê? Lá na mecânica normal, a gente vai falar o quê? A força resultante é zero. Né? Isso quer dizer o quê? O corpo está parado, está em inércia. Ou o movimento
uniforme, né, retilíneo. Só que aqui na estática, outra coisa também vai ter que ser o quê? O torque resultante também tem que ser zero, né? Então, beleza, eu posso ter a força resultante sendo zero, mas o torque está lá, atuando no objeto. Então, para isso aqui acontecer, essa condição de estar estático, estar em equilíbrio, parado, eu tenho que ter essas duas variáveis aqui igualadas a zero. Beleza? Então, o que pode levar muita gente a se confundir aqui é que às vezes eu posso falar assim, cara, eu tenho uma força atuando aqui e uma força atuando aqui. Daí ela fala, ué, como assim isso está em equilíbrio se eu estou realizando movimentos no mesmo sentido? Só que aqui eu tenho que denotar que existe o sentido horário e o anti-horário, né? O negativo e o positivo. Então isso aqui eu vou girar em torno deste eixo. Então qual que vai ser o movimento que essa barrinha vai realizar? Esse aqui, ó. Perceba-se. Claro que não desse jeito, né? Obviamente. Mas o sentido é esse. Então, a partir do ponto fixo aqui no meio, o meu ponto central, no meu eixo, se eu fizer uma força nesse sentido e uma nesse sentido, eles estão em sentido oposto, sim, né? Se eu pegar essa força atuando, ele vai vir, vai se deslocar e vai girar até chegar nesse aqui. Olha se não é verdade, se eles são opostos. E, resumindo, então, o torque dos dois lados tem que ser zero, né? Eles têm que ser iguais. Então, 95% das questões vai falar assim, cara, como que eu chego nesse equilíbrio? Seja na parte teórica ou na parte cálculo, né, algébrica. Então, por exemplo, vai vir aqui com uma caixinha de 5 quilos e vai falar para você, eu tenho outra caixinha de 4 quilos aqui, aonde eu vou colocar desse lado aqui para elas entrarem em equilíbrio, para ficarem estáticas, não tiver movimento, não tiver rotação. Daí aqui a gente vai ter que calcular isso baseado no torque. Os torques resultantes têm que ser zero. Então, vem aqui comigo. Eu tenho a minha caneta. Deixa eu ver se eu consigo deixar ela do jeito que está igual no desenho. Pronto. Nesse momento aqui, ela está em equilíbrio. Os dois lados, né? Não, o torque resultante aqui é zero. Eu tenho tanto peso aqui e peso aqui. Mas perceba-se que se eu der um toquinho nessa ponta aqui, olha o quanto ela se mexeu. Mas se der o mesmo toquinho aqui no meio, mais perto do eixo, é que eu fiz muita força. Se eu fizer aqui perto do eixo, ela não vai se mexer tanto, ó. Só um toquinho ela não vai se mexer tanto. Em comparação, se eu encostar aqui na ponta, né, mais longe do eixo, olha o tanto que ela vai mexer. Quase cai na minha mão, só com a mesma força. Então, quanto mais longe do eixo, mais longe do ponto central, do fulcro, do centro, eu vou ter mais torque. Então, mesmo que eu faça menos força, se eu fizer essa força mais longe do eixo, eu vou ter uma força maior, né, de torque. E esse é o princípio que a gente utiliza em alavanca, essas coisas. Então, mesmo que eu tenha o outro bloquinho aqui valendo 4 kg, se eu colocar ele mais longe do ponto em relação a esse outro bloquinho... Peraí que eu esqueci de trocar a tela. Então, assim, se eu tiver esse bloquinho de 4 kg, se eu colocar ele mais longe em relação do eixo e o outro bloquinho, eles vão entrar em um equilíbrio. Eles vão, né? E esse vai ser o aparato de resolver as questões. Você vai ter que falar o quê? Que o torque de um lado vai ser igual ao torque do outro, né? Igualando eles, então, vão ser iguais, vão se anular, né? Vão ser iguais a zero. E daí você pode fazer isso resolvendo da seguinte maneira. Força vezes distância e força vezes distância. A força em Newton e a distância, aí você decide, né? Depende da questão, depende de como você vai calcular. Mas os dois têm que ser iguais, obviamente. Se um lado é centímetro, o outro tem que ser centímetro. Se esse lado aqui for metro, você vai ter que ser metro também, né? Qual que é a unidade de medida do torque? Newton vezes metro. Ou Newton vezes centímetro. Ou Newton vezes milímetro. Aí depende. Não tem uma unidade de medida específica para o torque. Beleza? Ele vai te dizer quanta força está fazendo a cada unidade de medida que você está usando, né? Basicamente isso. Então vamos... Tendo isso em mente, eu queria entrar um pouco aqui sobre tipo de alavanca e tudo mais. Só que nessa questão aqui não tem a necessidade muito bem, tá? Então vamos só resolver mesmo. Então vamos lá. Na reabilitação de pacientes com mobilidade reduzida,
exoesqueletos robóticos fornecem torques auxiliares nas articulações, diminuindo o esforço muscular exigido para a sustentação e o movimento do corpo. Então, beleza, eu vou ter algum tipo de aparato que vai me fornecer mais torque para eu garantir que não tenha rotação, né? Em uma sessão de fisioterapia, um paciente sentado deve manter sua perna estendida, estática e na posição horizontal. Olha a palavrinha que eu falei, estático, tem que ficar estático, estendido e posição horizontal. Então, como que eu imaginaria isso aqui? Eu tenho um camarada sentado, sentadinho numa cadeira, e ele vai ter que, deixar a perna assim, ó, reta, né? Finge que isso aqui é a perna dele. O que acontece aqui? Obviamente, existe um conceito de centro de massa, então o torque vai agir nele. Ele vai ter que fazer força contrária com o músculo para essa perna aqui não cair. Você pode fazer esse próprio teste, né? Você vai fazer... tirar a compra do seu carro. Você não vai levar as compras do carro com o seu braço estendido. Você normalmente coloca ele mais para baixo, assim, né? Você não vai levar as compras assim, não faz sentido nenhum. Porque eu vou estar gerando muito torque. Porque onde está sendo o meu eixo aqui nesse caso? Está sendo o meu cotovelo aqui, né? E do cotovelo, o ombro. Então, se eu botar aqui, olha a distância que eu estou criando entre o meu ponto fixo, entende? Então, eu vou ter mais torque, ainda mais se eu botar peso lá na frente, na minha mão. Então, vai ficar muito difícil para mim segurar isso aqui. Ó, você vai na academia, você vai fazer um exercício de ombro, que você faz esse movimento aqui, você vê que você pega pouquíssimo quilo, porque o torque é muito grande. Então, qual que é o jeito que você leva a compra? Você traz aqui pro ladinho, pronto. Aqui você carrega muito mais fácil, com os braços estendidos para baixo. Em relação a... Aí é outro conceito também, né? Porque a força tem que ser perpendicular ao ponto fixo, mas isso nesse caso aqui não precisa saber muito não. Eu posso trazer uma aula só sobre estática. Mas enfim, voltando para a questão aqui. Em uma sessão de fisioterapia, um paciente sentado... Tá, isso aqui a gente leu, né? Na posição horizontal. Sabe-se que a massa do conjunto perna-pé desse indivíduo é de 4 quilos. E o seu centro de massa está localizado a 25 centímetros de distância do eixo de rotação do joelho. Então, eu vou ter o joelho desse indivíduo aqui no meio e ele vai servir como nosso ponto fixo. Né? Posso simplificar esse desenho dessa maneira, né? Ah, aqui é o ponto fixo, aqui tem aquele triângulozinho, né, que eu mostrei. Pode fazer assim, claro. Daí ele fala que está a 25 centímetros e são 4 quilos, né? Então eu vou ter 4 quilogramas a 25 centímetros. Para auxiliar o paciente nesse exercício, o motor do exoesqueleto foi programado para fornecer um torque constante de 8 Newton por metro, no sentido de erguer o membro, né? Considere a seleção da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que o músculo quadríceps, responsável pela extensão, atue perpendicularmente ao osso. Eu não sei se... Não, vou deixar passar isso aqui. Então. A uma distância de 5 centímetros do eixo de rotação do joelho. Então, o que ele está me falando? Cara, eu tenho o peso da minha perna a 25 centímetros do eixo de rotação. E como é um peso, ele está fazendo força-peso para baixo. Né? Então aqui eu vou ter uma força de quanto? Bem, 4 quilos, e ele me deu a gravidade, então eu sei muito bem que ele realiza 40 newtons de força-peso para baixo. Aqui. Tranquilamente. E desse lado aqui, eu vou ter outra força que está se opondo a ela. Que é o meu quadríceps, para realizar a extensão e não deixar que a minha perna caia. Lembrando que eu expliquei. Mesmo que as duas setas apontem para o mesmo sentido, você lembra que ela faz essa voltinha aqui, ó. Ela vem. Opa! Rotacionou. Então estão opostas sim. Então, para eu entrar em equilíbrio e manter isso na horizontal sem ficar caindo para um lado para o outro, eu preciso que esse torque desse lado seja igual ao torque desse lado que o meu músculo vai fazer. Então, desse lado aqui, ele me pergunta qual que é a força de tração que o músculo tem que fazer. Estando a 5 centímetros, né, do eixo. Então, que força aqui a 5 centímetros eu vou ter que fazer para que isso entre em equilíbrio. Só que existe um pequeno detalhe, né?
Porque ele já me deu que eu tenho um exoesqueleto fornecendo tração para ajudar esse músculo. Então, não vai ser apenas isso aqui, né? A força de um lado a 5 centímetros e uma força do outro a 25 centímetros. Eu já tenho uma outra força atuando aqui de 8 newtons por metro. Isso já implicou uma segunda diferença. As minhas distâncias estão em centímetros, só que a força que ele deu está em metro. Então, eu vou ter que trabalhar apenas com uma. Então, é muito mais fácil eu trabalhar aqui em metro, né? Você já viu os atalhos aqui que eu estou enxergando. Mas vamos lá, isso aqui tem que ser igual, né? O torque dos dois lados tem que ser iguais. Então, de um lado, eu vou ter o quê? 8 newtons por metro quadrado. A força que eu tenho que fazer, isso aqui é um mais, a força que eu vou fazer vezes a distância que ele está. E isso tem que ser igual ao quê? 40, que é a força do outro lado, vezes a distância que ele está. Só que perceba-se que aqui está em centímetro, né? E ali também. Então, isso aqui é 25 centímetros. 25 centímetros é 1/4 de 1 metro, né? 25, 50, 75, 100. 1 metro. Então é 1/4 apenas. E dividir aqui por 1/4 salva muito, né? Porque esse corta com esse e eu fico apenas com 10. 10 newtons por metro. E aqui do outro lado a mesma coisa. Eu vou ter os 8 newtons por metro, mais a força que eu quero descobrir quanto ele tem que fazer e a distância. Qual que é a distância? Eu tenho que passar para metros também. E aqui não tem muita escapatória, né? É 5%, né? De 1 metro. 5 sobre 100. E a conta está basicamente resolvida. A gente vai ter que resolver isso aqui. Então, vamos passar esse 8, que está somando para o outro lado, diminuindo, subtraindo. Vai ficar 5 sobre 100 vezes a força, igual a 10 menos 8, 2 newtons por metro. Daí agora a gente passa esse 100 multiplicando e o 5 dividindo, né? Então eu vou multiplicar isso aqui por 100 e vou dividir por 5. Deixa eu passar essa conta para cá. Então vai ficar o quê? A força é igual a 2 newtons. Vou deixar só 2 mesmo. Vezes 100 dividido por 5. Aqui eu posso fazer duas artimanhas. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2. Eu acho que vai ser o jeito mais fácil, né? Então, embaixo multiplicando por 2 fica 10. Em cima eu vou multiplicar aquele outro 2 por 10 também. Por 2 e vai virar 4. E o 100 continua aqui. Então, corta esse 10 com esse 10 e eu tenho que a resposta que a força que eu tenho que fazer é de 40 newtons. Para ele entrar em equilíbrio estático. Então, a gente pode vir aqui e marcar a letra B. Ok? Esse aqui é um conteúdo que tem alguns detalhes chatos, mas a princípio você não precisa deles. Mas se tiver necessidade de revisar também, ou se alguém pedir, eu faço uma aula, né? Somente sobre esse conteúdo de estática. Beleza? Então, questão feita e vamos para a próxima.